Graça e paz, meus irmãos. O Senhor nos convida a anunciar a sua palavra. Que os nossos corações estejam voltados a missões, anunciando o som do grande rei. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Eu posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir um santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e os grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Diga! Ah, Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Jesus é rei, me conquistou, me libertou pra viver uma nova história. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. Mais uma vez ele te convida e ele te chamou. Como Isaías ouviu o chamado de Deus e atendeu,
Ele aguarda você dizer: eis-me aqui, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Os céus declaram a tua grandeza. Rei meu e Deus meu, eu nasci pra te adorar e o teu nome proclamar. Eu quero ser um instrumento teu. Rei meu e Deus meu, Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Não consigo mais viver um segundo sem te ver. Meu coração deseja mais de ti. Rei meu e Deus meu desejo é estar aos teus pés e te adorar. A minha vida está em tuas mãos. Rei meu e Deus meu, Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse eis-me aqui. Vou te adorar, o meu prazer é te servir. Amados irmãos, nós chegamos a mais uma campanha missionária. Nós, nesta noite, estamos dando abertura à campanha de Missões Rio. O tema desta campanha é A Cidade Clama. Quem responderá? Esta campanha tem o objetivo, então, não só de levantar recursos para missões na nossa cidade, mas também desafiar os cristãos, os irmãos batistas, a cada igreja, a cada irmão, a se tornar um missionário e a participar das capelanias que nós temos em nossa cidade e a servir como missionário aonde você está e através dos ministérios que a convenção tem. Eu quero, é claro, compartilhar com você uma realidade. Nós vivemos uma grande crise financeira, econômica em nossa cidade e não é diferente da nossa convenção. Nós temos uma necessidade muito grande de recursos, não só para as capelanias e para missões, mas é importante dizer que esta campanha também envolve a necessidade de nós cooperarmos
para que a nossa convenção tenha os recursos para que ela possa continuar administrando tudo aquilo que ela faz e cuidando de todos os seus compromissos. Esta campanha esse ano, então, ela se torna um desafio bem diferente daquilo que nós temos feito todo ano, porque todo ano nós levantamos recursos apenas para o trabalho especificamente missionário, mas nós estamos num tempo onde esses recursos precisam ser reunidos, tanto para missões quanto para que as necessidades também administrativas da nossa convenção sejam supridas. Não é o melhor cenário, não é o melhor caminho, não é aquilo que nós deveríamos estar vivendo, mas diante de tudo que temos passado, dessa grande crise na saúde, dessa pandemia, nós precisamos encontrar meios para que a nossa convenção continue realizando seu trabalho, para que as igrejas continuem realizando seu trabalho, para que haja socorro também às igrejas necessitadas. Sem os recursos na nossa convenção, isso não poderia acontecer, e nós devemos contribuir para que isso aconteça. Qual o alvo, então, que nós teremos para a campanha de missões nesse tempo? Nós temos sido realistas, nós entendemos que é um grande desafio e por isso nós queremos propor que seja um alvo de R$4.000. Então consultei a irmã Gleice, nós entendemos que é um bom valor. Não temos como fazer como sempre fazemos. Eu não posso pedir, coloca aí no chat se você tem outra sugestão, se você concorda. Você pode até colocar, bendito, mas o nosso alvo será R$4.000. Se você se sente desafiado a alcançar mais que isso, trabalhe para isso. Coopere mais, oferte mais, porque se você ofertar mais, nós vamos ultrapassar esse alvo e vamos chegar ao valor que Deus tem para nós e que vai abençoar a vida dos nossos missionários, os trabalhos que estão sendo realizados e tudo aquilo que nós precisamos fazer na obra missionária. Nós queremos ver um pouco daquilo que está acontecendo, conhecer um pouco daquilo que está acontecendo em missões na nossa cidade. Por isso, querido, nós queremos compartilhar com você um testemunho, um vídeo de uma das capelanias de Missões Rio, para que você possa conhecer um pouco mais desse trabalho. Oi, povo abençoado. Meu nome é Kátia Maria Salles de Moura. Eu moro no Meia, aqui no Rio de Janeiro. O nome da minha igreja é Igreja Batista Renovada do Grajaú e eu estou aqui para dar o meu testemunho para vocês. Eu conheci o trabalho da capelania através do meu orientador espírita, porque na época eu frequentava um centro espírita e ele me levou para fazer as visitas lá no Salgado Filho. Eu passei a frequentar as visitas, passei a fazer as visitas uma vez por semana e comecei a ter contato com outras pessoas de lá. Comecei a ver especialmente a visão de Jesus, do trabalho sobre o Evangelho, e comecei a me identificar bastante, porque também algumas coisas no Espiritismo já não estavam mais de acordo com o meu coração. Até que um belo dia o meu líder espírita perguntou para mim: você não está indo mais no centro? Aí eu falei: ué, mas eu fui à igreja 3 vezes semana passada. Então eu vi que a coisa já tinha acontecido, a transição já tinha sido feita de uma forma muito suave e eu não tinha me dado conta. Então eu acho que foi Jesus que me encontrou nesse trabalho e me levou. E depois eu encontrei a ele e hoje eu sigo na seara de Jesus trabalhando. Não é para pensar que de repente eu só vou doar ou só vou receber, não. A troca acontece o tempo todo. E isso eu acho o que é mais fascinante do trabalho. E há experiências que com certeza nunca vão sair da sua memória. Eu queria convidar as pessoas que assistiram e que foram tocadas para que participassem de alguma forma, contribuindo com essa missão. Então você pode ser voluntário, você pode contribuir financeiramente, ajudando os missionários a continuar essa caminhada. E que também vai ser muito bem-vindo e você, de alguma forma, você também vai estar ajudando nessa nossa campanha, nesse nosso trabalho para fazer a obra de Jesus. A cidade clama, quem responderá?
eu responderei. Os desafios são muito grandes, querido. E nós vamos continuar ouvindo sobre isso. O pregador desta noite é o pastor Newton Souza. Ele é o diretor-geral da Convenção Batista Carioca
é o diretor executivo, e ele também tem sido, em sua história, um missionário que já serviu pelo nosso país em tantos lugares. Ele já pôde pregar o evangelho em tantos cantos desse país, e Deus tem usado a vida do pastor Newton na obra missionária. E pastor Newton, seja bem-vindo, que Deus o abençoe, que Deus traga uma palavra desafiadora para o nosso coração, uma palavra que nos leve a uma mobilização, a um amor maior por missões. Que Deus o abençoe e, querido, que Deus fale ao coração de cada um de vocês em nome de Jesus. Amados irmãos, meu cordial boa noite. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, suas famílias. E muito obrigado, pastor Anderson, por essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus para os irmãos. Nesse tempo de a cidade clama, quem responderá? O nosso desejo é que a Igreja Batista em Nova Jerusalém esteja respondendo com muito amor, com muita alegria a esta pergunta: a cidade clama, quem responderá? Quero ler para os irmãos em Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 3, depois 2, verso 10, e 3, versos 1 a 3. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Capítulo 2, verso 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3, 1 a 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. A cidade clama, quem responderá? Diante de nós está esta palavra, onde o profeta Jonas recebeu um chamado de Deus para comunicar a mensagem dele à cidade. E ele, ao invés de se levantar para obedecer, ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Gostaria de começar dizendo que Deus faz 4 chamadas para o ser humano. A primeira chamada está em Mateus 11, 28 a 30, onde Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a primeira chamada que Deus faz ao ser humano é para a salvação, para o perdão dos pecados, para que ele possa experimentar um novo nascimento, o nascimento de uma vida nova em Cristo Jesus. Nesta primeira chamada, que é para a salvação, o ser humano pode dizer sim ou dizer não. Infelizmente, Jesus já havia dito em Mateus capítulo 7, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que passam por ela. Mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que passam por ela. Então Jesus estava dizendo que a maioria vai se perder, e a minoria vai ser salva, porque a porta para a perdição é muito larga,
e a porta para a salvação é muito estreita. Isso depende da sua decisão na primeira chamada que Deus nos faz. Você pode dizer sim ou dizer não. A segunda chamada que Deus nos faz é exatamente aquela que ele fez ao profeta Jonas. Levanta-te, Jonas, e vai a Nínive. Ele poderia ter dito sim, mas ele resolveu dizer não. O que Jesus nos ensinou em Mateus 4:19 foi que ele disse: vinde a mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Meus queridos, Deus quer que cada um de nós seja um pescador de almas, um pescador de vidas para Ele. Mas muitos crentes ainda não aprenderam a dizer sim para cumprir a missão de Deus, que Deus deixou no mundo para que os filhos dele pudessem cumpri-la. Mas muitos estão dizendo sim, mas muitos estão dizendo não, ou ainda não entraram, diriam os adolescentes hoje, nessa vibe de dizer um sim para Jesus quanto à realização da sua obra aqui neste mundo. A terceira chamada que Deus nos faz é para a morte. Então Deus chama para a salvação, você pode dizer sim ou não, para o serviço cristão, cumprimento da missão, você pode dizer sim ou não. A terceira chamada, você não vai poder escolher, você vai precisar dizer sim. Porque a Bíblia diz em Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. A Bíblia fala em Romanos 14:10, que todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo, e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, para a terceira chamada, o ser humano vai poder dizer sim ou não. Não, eles vão poder dizer sim. Uma vez eu estava pregando num culto fúnebre, e eu disse lá, naquele lugar, que a próxima rosa a abrir poderá ser em cima do seu túmulo. Eu vi que as pessoas estavam se desviando do meu olhar, porque elas estavam dizendo: olha, eu não quero morrer, eu acho que eu não vou morrer. A coisa mais certa da vida é a morte. Mas o interessante é que esse texto de Hebreus 9:27 diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Às vezes eu fico preocupado com os reencarnacionistas, com tanta tristeza que eles têm, com tanto caixão, com tanto velório, porque se a pessoa vem para este mundo, morre uma vez e volta, vem melhorar e volta, vem melhorar um pouco e volta. Queridos, duas conclusões. O mundo deveria estar melhor hoje, porque se as pessoas estão voltando para melhorar, o mundo deveria estar cada vez melhor. Mas você sabe que isso não é verdade. E a segunda conclusão é que, então, a Bíblia está dizendo que nós temos que acertar nossas contas com Deus enquanto nós estivermos vivos, porque ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo. Então você vai ser chamado para a morte uma vez. E logo depois chegará o dia do seu juízo. E ninguém poderá dizer: olha, eu não quero ir para o juízo. Todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Romanos 14:10 e 14:12. Meus queridos, primeira chamada você pode dizer sim ou não. Segunda chamada você pode dizer sim ou não. Terceira chamada você pode dizer sim ou não. Você só poderá dizer sim. Quarta chamada, o juízo final. Você poderá dizer sim ou não. Você poderá apenas dizer sim, porque você vai estar diante do juízo de Deus. Em Mateus 25, 31 a 46, lá fala do grande trono branco, onde Jesus vai estar separando uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E a Bíblia diz que ele colocará os salvos, as ovelhas à sua direita, e os perdidos à sua esquerda. E ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Mas dirá aos que estiverem à sua esquerda:
apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Meu querido, você que ainda não deu uma resposta para Jesus, quando ele faz para você a primeira chamada, você precisa, nesta noite mesmo, agora mesmo, dizer: sim, Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu aceito o sacrifício que tu fizeste na cruz por mim, eu abro meu coração e te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Segunda chamada, meus queridos irmãos e irmãs, queridas, aos missionários profissionais e os profissionais missionários. Profissional missionário é aquele que vai dedicar a sua vida para qualquer profissão, mas dentro daquela profissão ele vai ser um missionário. Então nós temos enfermeiros missionários, nós temos domésticas missionárias, nós temos médicos missionários, nós temos engenheiros missionários, nós temos garis missionários. Onde você estiver, você é um economista, mas você é um economista missionário. Por quê? A sua função é pregar o Evangelho. Cada crente é um missionário, e cada pessoa que estiver ao nosso lado, que ainda não tiver uma experiência de salvação com Jesus, é o nosso campo missionário. Então, essa segunda chamada que Deus nos faz é para o cumprimento da missão. E por isso foi que Jonas foi chamado por Deus para cumprir a missão dele lá na grande cidade de Nínive. Jonas, ao invés de se levantar para obedecer, ele se levantou para fugir. Eu gosto sempre de repetir uma frase, eu gostaria que você repetisse aí no seu lugar. Quem obedece, cresce. Quem desobedece, desce. Vamos repetir? Quem obedece, cresce. Mas quem desobedece, desce. O desobediente desceu. O Jonas só começou a descer. Desceu para Tarsis. Desceu depois para o porão do navio. Desceu para o mar. Desceu para a boca do peixe. Desceu para o estômago do peixe. Este moço, meus queridos, minhas queridas, ele só desceu, porque ele assumiu o desejo da desobediência, o papel do desobediente. Quem obedece cresce, mas quem desobedece desce. O desobediente só cria problemas onde ele estiver. Vamos pensar juntos. A Bíblia diz que Jonas entrou naquele navio. Deus mandou uma grande tempestade para aquele navio. Imagine vocês agora, os marinheiros treinados no mar, acostumados com viagens, levando tecidos, levando mercadorias. Agora, aquele vento, aquela tempestade, faz com que eles comecem a esvaziar aquele navio, jogar aquelas mercadorias, aqueles tecidos, todos fora, perguntando o que aconteceu conosco por causa dessa provação, dessa tribulação, por que está acontecendo isso conosco? Meus queridos, minhas queridas, para alguém ser feliz na sua vida, precisa descobrir o propósito de que Deus tem para a sua vida e cumprir esse propósito. Não ser o que Deus quer é pecado. Então, o Jonas criou um problema para os marinheiros, criou um problema para aquele peixe, criou um problema para tantas coisas. Por que eu digo para aquele peixe? A Bíblia diz que Deus falou para o peixe. Não fala que o peixe falou para Deus. Mas eu posso imaginar, se aquele peixe tivesse falado para Deus, ele diria: Senhor, o Senhor pediu que eu fosse engolindo tudo aquilo que tivesse à minha disposição. E eu engoli esse homem há 3 dias e 3 noites sem digestão. O Senhor não poderia me mandar um sal de fruta para que essa digestão pudesse acontecer de maneira mais rápida?
Pois bem, gente, o desobediente cria problema na família, cria problema no emprego, cria problemas onde ele estiver. Porque Deus quer que nós sejamos obedientes. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, está vivendo uma vida de obediência? Você é um filho ou uma filha obediente? Meus queridos, estamos celebrando Missões Rio. O Rio de Janeiro clama. Quem vai responder? E você pode responder com a sua oração, usando os seus joelhos. Você pode responder com as suas ofertas, usando as suas mãos. Você pode responder com a sua vida, dizendo um sim, se Deus tem um propósito especial para você. Ele não quer que você seja apenas um profissional missionário, mas ele, quem sabe, quer usar a sua vida como um missionário profissional. Jonas, Deus queria usá-lo como um missionário profissional, mas ele disse não. Mas depois, lá naquele ventre de peixe, ele fez uma oração. E Deus o chamou a segunda vez. E agora ele disse sim. Deus está chamando você para orar. Você para ofertar. Você para ir. Você também, promotor de missões, para promover esta obra de missões na sua igreja. Missões, meus queridos, é sobretudo obediência a Deus. Não é geografia apenas. Às vezes, irmãos, nós ficamos tão empolgados com uma oferta de missões mundiais, com uma oferta de missões nacionais, e aí não empolgamos tanto quanto uma oferta para enviar missionários para a nossa cidade, para os presídios, enviar missionários para os hospitais, para estarem nos cemitérios para confortar os enlutados, para as organizações socioeducativas. Irmãos, Deus quer que enviar missionários para onde estiverem os perdidos. E você faz parte desse plano de Deus. Deus nos chama, Deus nos ama e Deus nos conclama que realizemos a obra dele. Deus nos considera, Deus nos espera e Deus nos empodera, nos enchendo do seu Espírito Santo para fazer a obra dele. Em Atos 1:8 está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, o Rio de Janeiro é a nossa Jerusalém. Jesus disse, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu tenho, às vezes, perguntado nas igrejas, qual é a alma que vale mais? A alma do carioca? A alma do chinês? A alma, por exemplo, de um baiano? E eles respondem sempre, as almas para Deus valem todas a mesma coisa. Para Deus, cada alma tem o mesmo valor. Então, irmãos, que nos emocionemos, nos empolguemos e façamos o maior esforço que pudermos para levantar uma grande oferta para Missões Rio. Deus nos prepara. Deus nos separa. E, meus irmãos, Deus nos ampara. Lá no Velho Testamento, quando Deus deu uma missão para Jeremias, o povo quis matar Jeremias. Mas no verso 26, 24 do livro de Jeremias, a Bíblia diz que Deus o amparou, que Deus o livrou da morte e o conservou vivo para ele continuar sendo a testemunha no meio daquele povo. Deus tirou o Amós de uma família que não era de profetas, lá da cidade de Tecoa, e fez dele um profeta. Deus tirou o Jeremias lá da Anatote e fez dele um profeta. E agora Deus chama Jonas de Nínive para torná-lo um profeta. Onde Deus quer usar você? No Rio de Janeiro, sendo um profissional missionário,
ou na China, sendo um missionário profissional. O melhor lugar para estarmos é dentro, no centro da vontade de Deus. Meus queridos, o importante não é o que fazemos, mas o que nos tornamos ao fazer aquilo que Deus preparou para que fizéssemos. Disciplina e excelência andam juntas. Então, se eu viver uma vida de obediência perante ao meu Deus, eu vou dizer sim para Ele na primeira chamada. Eu vou dizer sim para Ele na segunda chamada. Sim, Senhor, eu quero responder ao clamor da cidade. E quando Deus fizer para você a terceira chamada para a morte, você vai receber o galardão de Deus, a eterna coroa da vida. E quando você estiver diante de Deus, no juízo final, Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Meus queridos, minhas queridas, primeira chamada. Quando alguém diz sim, você passa a ter, esse alguém passa a ter certeza do céu, e o seu nome é escrito no livro da vida. Meu querido, minha querida, você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Então, nesta noite, diga: sim, Jesus, eu abro o meu coração e eu recebo o Senhor como meu Salvador. Se você, meu querido, ainda não disse sim para Jesus na segunda chamada, você precisa almejar, você precisa desejar uma vida realizada, uma vida abundante na presença do nosso Deus. Servir e ajudar aos outros que estão servindo. Queria terminar falando sobre uma irmã que eu ganhei no campo missionário. A irmã Teresa. Ela era pobre, marido bebia muito, e ela se converteu. E ela começou a levar os seus 7 filhos para a igreja. E o marido nem sempre trabalhava, nem sempre podia levar o pão de cada dia, porque ele bebia muito. E a irmã Teresa limpava quintais, lavava roupa para fora para criar os seus 7 filhinhos. E um dia fizemos um alvo de missões. A irmã Teresa era analfabeta, ela não sabia escrever direito, mas eu a ensinei algumas coisas, ela aprendeu a ler na Bíblia. E um dia nós fizemos uma campanha para missões. Eram missões mundiais. E a irmã Teresa, eu sugeri lá, cada um então pegue um papel e escreva nesse papel o alvo que você quer dar para missões. A irmã Teresa, com a sua limitação, ela colocou um 5 e um monte de 0. E o tesoureiro depois pegou aqueles papéis de todos os membros da igreja e eu pedi para ele: irmão, João, traga aqui para mim quanto somou o nosso alvo. Ele disse: pastor, não vou poder dar agora de manhã não, só à noite que eu tenho que resolver aqui um problema com o senhor. E depois terminou o culto, o irmão João me disse: pastor, a irmã Teresa aqui escreveu, eu sei que é dela esse nome aqui, mas ela escreveu 5 e um monte de 0. Será que ela quer dar R$5, R$50, R$500? O que ela quer dar, pastor? E eu perguntei para ele, pergunte a ela assim: pastor, me poupe disso, ela vai ficar muito constrangida. Aí eu fui então, com todo receio, com todo cuidado, perguntei: irmã Teresa, fiquei muito contente que a senhora também vai participar da obra missionária. Eu perguntei para ela: quanto que a senhora vai dar para missões? E ela disse: adivinha, pastor? Aí eu fiquei realmente muito constrangido, porque se eu dissesse R$5, ela poderia ficar ofendida. Se eu dissesse R$50, ela poderia ficar chateada comigo. Mas ela me disse: pastor, R$500. Eu falei: eu
falei, irmã Tereza, R$500, o senhor não tem fé não, pastor? E eu pensei comigo, preciso de muita fé mesmo. No dia da oferta, da entrega da oferta, aquela irmã veio e entregou aquele recurso. E ela disse, pastor, aqui está a minha oferta. E ela deu mais do que ela tinha prometido dar. Eu perguntei, mas como que a senhora conseguiu tudo isso? Ela disse para mim, pastor, eu fui limpar quintais. E eu falei que parte desse dinheiro ia ser para a minha oferta de missões mundiais, onde eles iam ajudar as pessoas necessitadas em vários países no mundo. E então, aquelas pessoas que eu sirvo, que eu limpo o quintal, eles me deram mais do que eu deveria receber. E eu consegui, pastor, juntar essa oferta. E eu disse para ela, olha, se faltar alguma coisa para os seus filhos, para a alimentação dos seus filhos, qualquer necessidade, a senhora fala comigo, senão fale com o irmão João, o tesoureiro. E ela disse para mim, pastor, o senhor não tem fé mesmo não. Hein? Irmãos, aquela irmã nunca foi pedir ajuda nenhuma para nós. Porque o Deus em que ela confiou sustentou aquela irmã. E ela, com alegria, cooperou para que mais pessoas naquela cidade pudessem responder a primeira chamada sobre a salvação, o perdão dos pecados, o novo nascimento, o nascer de novo. Gostaria que você fechasse seus olhos aí no seu lugar, curvasse a sua cabeça. E gostaria que você agora pudesse orar comigo. E se você gostaria de, neste momento, nascer de novo, dizer sim para Jesus na primeira chamada, que você pudesse agora orar comigo, repetir isso no seu coração, baixinho aí no seu lugar. Senhor Jesus, eu necessito de Ti. E após ouvir agora, Senhor, a Tua palavra, eu abro meu coração e eu digo sim. Quando Jesus me convida, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu quero dizer, Jesus, eu venho para o Senhor. Mas se você é um membro da igreja e ainda não tem realizado a obra dele como ele chama você para realizar, você também pode orar comigo agora, pedindo a Deus, Senhor, faça de mim um servo obediente, um pescador de almas, alguém que cumpre a missão que tu deixaste aqui neste mundo para realizar. E eu ainda gostaria de desafiar você, se você reconhece que Deus tem um propósito especial em sua vida, não de ser apenas um trabalhador, profissional missionário, mas você quer ser agora um missionário profissional. Deus quer usar a sua vida de tempo integral para a obra dele. Então, aí no seu lugar, faça a sua oração de dedicação. E não deixe depois de falar com o pastor, falar com um membro da igreja sobre a decisão que você está tomando nesta noite. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, pastor Newton. Nós nos alegramos com a sua presença aqui conosco em nosso culto. Nós oramos muito por sua saúde e nós louvamos a Deus pela recuperação sua e de toda a sua família também. Quando o irmão passou por essa enfermidade da Covid, nós glorificamos a Deus por sua recuperação. Nós oramos para que Deus o abençoe no seu trabalho, no seu ministério e na direção da nossa convenção, que Deus continue usando sua vida. Querido irmão, que você continue firme, que você possa definir com sua família o alvo familiar, a oferta que vocês devem dar e que vocês façam isso conscientes de que Deus quer os irmãos na obra, de que vocês são missionários nessa cidade e que Deus colocou você no seu trabalho, Deus colocou você na escola que você está, na vizinhança onde você está,
para que você possa testemunhar do amor de Deus, para que você possa pregar o Evangelho, para que você possa viver de tal maneira que as pessoas sejam atraídas para um relacionamento com Deus. Tenha uma semana abençoada, que Deus proteja você, proteja a sua família, e nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.